Querem falar alguma coisa, alguma dúvida, alguma dificuldade? Pronto? Acho que não, então, né, gente? Isso. Então, eu vou começar. Gente, bom dia. A atividade dessa semana, ela fala das dificuldades que os povos tradicionais, e não são só os indígenas, não. A gente tem que falar de todos os povos que vivem de culturas tradicionais, são os indígenas, quilombolas, todos os povos que possuem uma vida que depende, de uma certa forma, do meio natural, né, da natureza em geral, e que tentam manter aí tradições na alimentação, que sobrevivem da produção, do, da coleta, da agricultura tradicional, de outras atividades que são parte da vida delas, que são parte do dia a dia delas, que vem de gerações da história desses povos e que depende muito do espaço, do meio, da natureza. E aí, aquele texto, ele precisa ser lido, não adianta vocês tentarem ficar procurando tirar informações dele, procurando a informação, localizando. Vocês têm que ler aquela atividade, porque o texto é muito interessante. E ele fala do quê? Ele fala dos povos indígenas e de como eles estão encontrando dificuldades para sobreviver na natureza, na floresta, no espaço que eles ocupam, devido às condições climáticas que estão mudando rapidamente, do aquecimento global, que está trazendo grande alteração das chuvas, né, dos períodos de chuvas, estão ocorrendo secas inesperadas, que eles não conseguem mais dominar as estações que eles usavam antigamente para produzir, e eles estão, com isso, mudando de tempo em tempo de lugar, eles estão precisando cada vez mais eles saírem de uma região para outra, a demarcação das terras que não são respeitadas e acabam colocando eles em confronto com grupos de garimpeiros, de pessoas que querem explorar as terras que eles ocupam e que estão trazendo dificuldade para eles. E aí, a gente tem que lembrar um pouquinho, voltar um pouquinho no passado do país, que os indígenas sempre tiveram esse nome, né, índio, indígena, já é uma colocação sobre eles que procura marcar esses povos, né? Ó, é indígena. Alguns historiadores diziam até que a palavra indígena vem de indigência, deles serem menos respeitados pelos governos que o Brasil já teve desde o colonialismo, desde o período que o Brasil ainda não era um país, né? Mas que agora, nesse governo, no governo Bolsonaro, essas questões de desrespeito aos indígenas, essas atitudes voltando duramente, né? Então, o que está acontecendo? Como eles não conseguem mais sobreviver nas regiões que eles ocupam tradicionalmente, eles estão procurando outras regiões, e eles estão se aproximando cada vez mais da cultura, entre aspas, né, branca, da cultura
da pessoa que vive da cidade. E isso está trazendo doença, isso está trazendo desconforto para a vida que eles estavam acostumados. O ano passado, nós fizemos uma visita a um grupo Guarani, lá no Pico do Jaraguá. E ali a gente viu a dificuldade deles produzirem. A Cristina, que é a líder do povoado, ela falou, tem época que planta e dá, tem época que planta e não dá. O ritmo da natureza já não está sendo mais o ritmo que eles estavam acostumados. E por quê? Por causa da interferência da modernidade, da interferência do aquecimento global causado pela queima de combustíveis, por exemplo, as intervenções de estudos que procuram explorar o meio que eles vivem. Então, tudo isso está levando os povos indígenas a uma situação de desespero, a uma situação difícil de sobrevivência, que eles não conseguem mais captar recursos na floresta. O Mato Grosso agora está tendo uma série de incêndios. A Amazônia teve o ano retrasado e o ano passado uma série de incêndios causados por longas estiagens, períodos de seca muito longos. Então, o texto fala disso, dessa dificuldade. E aí, eu fiz uma atividadezinha com 4 questões. Uma, inclusive, pergunta, pede para vocês pesquisarem na internet uma... nossa, eu esqueci agora. Vou colocar aqui para te ajudar. Coloca para mim, só para eu visualizar de novo. Sim. Foi? É a 4ª, que eu acho que eles vão encontrar mais dificuldade. Aqui. Está falando exatamente da situação atual. O governo Bolsonaro está tomando algumas atitudes que complicam ainda mais a vida do indígena. Ontem saiu uma notícia que ele está impedindo, que o governo federal está impedindo a entrada de médicos para ajudarem, por exemplo, na questão da Covid-19 nas aldeias indígenas do norte, do Brasil. Então, a número 4, vocês vão ter que pesquisar quais atitudes o governo Bolsonaro teve, o governo brasileiro atual teve, que prejudica os índios. Pelo menos 2 atitudes, 2 questões que dificultam a vida ainda mais dos indígenas, fora o que eles já estão sofrendo de problemas por causa das questões ambientais. E as outras questões são bem mais simples, né? Qual o tema central do texto? Eu acho que não tem dificuldade aí. A número 2 eu não vou nem comentar, porque se eu comentar eu já dou a resposta. Porque quem são os povos da floresta aos quais se refere o autor? Quem ele chama de povos da floresta, né? Gente, posso fazer uma pergunta, Glauro? Pode. Todo mundo, o professor Glauro falou no começo de povos tradicionais. Todo mundo sabe o que são povos tradicionais? Não. Não. Eu expliquei, mas eu vou falar de novo. Gente, povos tradicionais são os povos que ou já estavam no Brasil quando o Brasil começou a ser colonizado, ou que se formaram, por exemplo, os quilombos, eles são tradicionais porque eles se formaram há muito tempo atrás, da fuga dos negros das fazendas. Depois, eles se organizaram e eles vivem de uma cultura antiga.
de uma cultura que se formou há muito tempo e que mantém tradições, que mantém modos de vida, algumas até com idiomas ainda tradicionais, ainda muito antigos, tá bom? Então, esses são os povos tradicionais. Então, inclui-se aí índios, quilombolas. Então, eu posso comentar? Pode. E geralmente esses povos têm uma ligação muito forte com a terra. Por quê? Porque eles ocupam essa terra tradicionalmente, ou seja, há muito tempo. Então, os quilombolas são uma população que é proveniente dos quilombos lá na época da colonização. Então eles formaram os quilombos, estão ocupando aquele espaço desde aquela época. Então o modo de vida, a forma como eles se sustentam, como é que eles né, se caçam, se pescam e tal, está muito ligada à terra onde eles estão. Por isso que tem toda essa discussão sobre terras indígenas, terras quilombolas, demarcação e tal. Tá bom? E esses povos, eles dependem do ritmo da natureza, eles conhecem a natureza, eles sabem dos períodos férteis, dos períodos que vão chover. E o que está acontecendo? As chuvas são irregulares, olha esse nosso inverno, que a gente passa calor em alguns dias, de repente abaixa a temperatura de uma hora para outra. Para eles, isso causa muito problema. Por quê? Porque eles não usam inseticidas para matar insetos que acabam com a lavoura, eles não usam fertilizantes para fazer crescer mais rápido e ter uma produção mais rápida. Então, eles encontram dificuldades. E essas dificuldades, elas estão aumentando ainda mais com interferências governamentais no modo de vida deles, que estão obrigando eles a se deslocarem, né, de um lugar para o outro. E aí, esse deslocamento está acontecendo cada vez mais cedo. Antes, eles utilizavam um lugar e só mudavam dali quando aquele lugar esgotava. E demorava anos e anos. E agora, ou eles se deslocam, ou eles ficam sem ter o que comer, né? Porque tá complicado. E o governo está impondo a eles uma série de dificuldades de demarcação de terra, de reconhecimento do modo de vida deles, querendo interferir no modo de vida. Isso é muito sério. É como se você dissesse de uma hora para outra, ó, vocês não podem mais viver dessa terra, vocês não podem mais coletar nada nesse espaço, vocês estão proibidos, inclusive, de viver, né? Porque é quase a mesma coisa você dizer que você não pode viver daquilo mais. E aí, eles que vivem dessa cultura tradicional, como é que eles vão reagir a um novo modo de vida? Como é que eles vão se adaptar a um outro modo de vida? A atividade é bem simples, só essa quarta questão que vocês vão ter que fazer uma pesquisa. E vocês podem pôr na busca exatamente a palavra-chave atitudes do governo federal em relação aos indígenas, que vocês já vão ter uma série. Eu quero só duas ações do governo que estão prejudicando esses povos, tá bom? Pode falar, Thaís, com você. Vocês têm alguma dúvida, gente? Já tentaram fazer atividade? Deixa eu só falar uma coisinha. Eu odeio falar aqui no computador, tá? Se tiver esquecido alguma coisa, é só perguntar. Vocês já tentaram fazer atividade? Vocês leram a notícia? O que vocês acharam? Quais são as dificuldades? Falem vocês. Eu ainda não tentei fazer. Eu não comecei ainda, não. Daí, professora, eu não comecei ainda, não. Tá, gente? Seria legal, assim, se possível, vocês tentarem fazer atividade antes do nosso encontro, tá? Para vocês trazerem as dúvidas. Porque senão Tá fica bom.
orientação, que eu espero que ajude, mas se vocês tiverem alguma dúvida lá depois, já não vou mais poder tirar no encontro. Ó, leiam com bastante atenção o texto, que 3 questões já se resolvem com a leitura. Então, a leitura do texto é a principal ferramenta. E a pesquisa é na internet. Aí, prestar atenção na televisão também, a televisão informa muita coisa. Assistir jornais, né? Principalmente jornais sérios. Está tendo muita notícia sobre isso. Ontem teve uma notícia sobre isso em relação à saúde indígena na televisão, no jornal. Então, prestar bastante atenção no dia a dia. Quem o pai trouxer jornal para casa, procure em jornal também, jornal papel, essas informações, e a internet, né, que pode ser usada principalmente para procurar informações úteis, né? Gente, já que vocês não leram o texto e a gente ainda tem tempo, vou perguntar aí a partir do conhecimento de vocês. Como é que vocês acham que essas mudanças climáticas que estão tendo, essas alterações no clima, influenciam, ou que impacto elas têm na vida dos povos indígenas? O que vocês acham? Dificulta a vida deles? Sim, mas como? Quero exemplos. Qual impacto isso vai ter na vida de uma pessoa que depende da natureza? Os agrotóxicos, assim. Os agrotóxicos têm um impacto, claro, mas a gente está pensando mais em mudança climática. Então, não é assim só a poluição do meio ambiente, de tanta poluição, né, e o efeito estufa e tal, a gente está tendo aquecimento global. Então, em época que chovia, não chove, em lugar que não chovia, começou a chover muito, alagar, lugar que não tinha seca, tem seca, dia que era época do ano que era para fazer frio, faz calor, esse tipo de coisa. Se não tiver alimento na floresta ou na região onde eles vivem, o que eles vão ter que fazer? Professora, assim, vai ser difícil lidar, né? Se eles não se acostumaram ainda com esse tipo de acontecimento, então vai ser muito difícil de eles lidarem com isso, né? Mais difícil para eles do que para a gente? Eu que está aqui na sim. cidade? Acho que sim. Por quê? Porque eles não estão acostumados, né? Nem a gente direito, mas é que a gente tem mais. A gente tem mais tecnologia, a gente tem mais negócio assim, né? A gente tem tecnologias diferentes, né? Então, se a nossa produção de comida não vai poder seguir mais a natureza, a gente vai lá e enfia os agrotóxicos, enfia os fertilizantes e faz crescer tomate em lugar que não cresceria, por exemplo. Só que os povos indígenas não vão fazer isso, não é por falta de tecnologia, né? É por outra forma de se relacionar com a terra, outra forma de produzir. Eles são dependentes ainda do ritmo da natureza, eles são dependentes ainda da temperatura, da mudança do... Acho que não é ainda a palavra, né? O ainda pressupõe que isso deve mudar. E a ideia é que os indígenas querem manter conservar a tradição. Professora Nubia, você está falando? Se você estiver falando, você está com o microfone desligado. No chat, porque eu estava vendo vocês falando aí, é que eu vou precisar sair. E aí, então, já que você deu a palavra, então eu vou nem escrever. Então, eu vou precisar sair, falando para eles aqui, quero falar para eles se eles quiserem propor propor aula, propor algum assunto que eles queiram falar, mandar avisar que a gente pensa numa aula para eles, igual hoje eu fiz uma aula
para o 6º ano, e agora eu vou precisar sair, porque eu vou ver lá a aula da Lídia, né, Lídia, que ela propôs lá uma pergunta que eu nem li ainda, para ver a aula para ela. Inclusive, a Lídia propôs um monte de coisa, né? Propôs a aula de filosofia, propôs a aula de química, nós vamos falar sobre TCA, então eu vou dar uma olhada na questão dela agora, eu vou precisar sair, tá? Se vocês quiserem alguma aula também, só vocês proporem que a gente está aí para fazer para vocês, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, gente. Boa tarde, bom final de semana. Tchau, Núbia. Tchau, Núbia. Tchau, Núbia. Gente, a gente tem que lembrar também os problemas que nós levamos a essas comunidades, né? A esses povos tradicionais. Os indígenas, por exemplo, tiveram interferências no modo de vida deles, onde eles, entre aspas, né, acabaram adotando algumas coisas, exemplos que eles tiveram das pessoas que começaram a se relacionar com eles de fora do povo, e que, de uma certa forma, também tirou alguns costumes desses povos. Os que vivem mais perto das cidades até procuram as cidades para fazer compra. Isso não é bom, porque, olha, agora com a Covid-19, muitas pessoas que viviam em aldeias foram para a cidade fazer compra e voltaram com a doença. E trouxeram também a doença para a aldeia, para o povo. E isso não foi bom, né? Mas cada vez mais eles estão ficando cercados da civilização que não é deles, né? Da civilização imposta a eles. E isso não é bom também. Eles acabam sofrendo pressão da sociedade para eles adotarem modos de vida diferentes. E eles vão se integrando a isso, né? Lá, no texto, tem algumas fotos deles andando em embarcações lotadas e outras coisas assim também, que acabam prejudicando muito o modo de vida deles. Alguma coisa a mais, Thaís? Não, mas eu queria muito que eles falassem, queria que vocês tirassem dúvidas, se vocês não fizeram essa atividade para ter dúvida ainda, se vocês não têm dúvida de outras atividades, ou que nem a professora Núbia falou, sugestão de algum assunto que vocês querem trabalhar, alguma coisa assim. Nossa, que silêncio! Peraí, professor, estou pensando aqui. Vocês já tiveram contato com o texto? Todo mundo já deu uma lida? Não. Então, vocês precisam ir lá e ter o contato com o texto. Ele é simples, apesar Ainda também não. Ele é dividido em partes, cada parte fala de uma respectiva situação. Então, deem uma olhada, leiam com atenção, com muita atenção, porque eu acho que é vital nesse momento vocês lerem, vocês terem paciência para a informação, tá bom? Tá bom. Gente, eu quero muito que vocês falem, mas se vocês não tiverem nada para falar, e a gente vai parar. Então, atividade. Nada, gente. Senhora, ó, é que eu não sei se eu falo, porque acho que não tem muito a ver, assim, mas falar sobre os nordestinos. Porque eles tiveram muita dificuldade, sabe, também. Ah, sim. Mesmo quando você fala de migração, você vai falar deles, né? Quando você fala de povos tradicionais, o Nordeste tem muito quilombo, né? O modo de vida nordestino é muito ligado às comunidades tradicionais. Uhum.
Tem que ver sim. A gente pode pensar nas atividades. Eu cheguei a falar, né, eu cheguei a esse ponto de falar assim, porque ontem um professor não, um líder de jovens meu, ele passou um vídeo pra gente assistir sobre, o nome do filme é Morte e Vida Severina. Aí A Morte e Vida Severina conta a história de um migrante que se chamava Severino também. que sai do interior do Nordeste e tenta chegar no litoral, né, para melhorar a vida dele. Sim, E ele passa por situações terríveis. sim. Você já assistiu? Eu já. Melissa, Oi. deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a gente fala de indígena, de índio, de quem vive da coleta, você pensa em que área do Brasil? Que região do Brasil? Nossa, professor. Nossa, Você acha que eles estão próximos da gente ou distantes da gente? eu acho que não tão próximo. Aí eu não sei. Então, mas tem indígena, tem comunidades que estão vivendo aqui grudado em São Paulo, dentro da cidade de São Paulo. Na região sul de São Paulo, tem povos tradicionais, tem comunidades tradicionais. Aqui no Pico do Jaraguá, tem comunidades tradicionais. Tem quilombos em Minas Gerais, quase dentro da cidade. Né? Ali em Paraty, por exemplo, tem aldeias indígenas também. Mas Então, a maior parte dos indígenas ainda está na região norte, na Amazônia, né? Por quê? Porque com a ocupação aqui, desde a colonização, aí a criação de cidades, né, a urbanização, os indígenas, bem, durante a colonização foram mesmo mortos, em grande parte, e desde então também vão sendo expulsos desse espaço, né? Estão sendo afastados, né, para o Das interior. terras indígenas, das comunidades, estão na região norte, na região da floresta amazônica, onde ainda não chegou a urbanização, como chegou principalmente aqui no litoral, né, do Brasil. Eles foram expulsos para o interior, né? E poucos ficaram por aqui. Mas ainda tem as comunidades próximas, dentro da cidade, inclusive. Mas, Melissa, eu queria entender, você perguntou dos nordestinos como um tema à parte, para a gente falar dele em algum momento, ou você queria relacionar essa questão do Nordeste com as mudanças climáticas? Eu acho que foi por causa, foi a parte, sabe? Para incluir. Isso. A gente está falando um pouco que o professor Paulo falou de migração, tá? A gente está falando desse tema com o sexto ano, vai falar com o oitavo ano, mas com vocês, a princípio, não. Que aí na migração entra muito os povos do Nordeste que vêm historicamente para o Sudeste em busca de melhores condições de vida. Mas, além da questão da migração, que tipo de coisa você queria saber sobre o Nordeste? Ah, professora, eu não sei, eu fiquei muito interessada, sabe? O que tinha no qual era a discussão que o líder que passou o filme para vocês propôs? Ah, não sei, eu não entendi direito. Ô, Melissa, qual é a atividade que você está, assim, que grupo é esse que você participa? Ó, é um grupo lá da minha igreja. Ah, tá. E aí ele passou pra gente, sabe, pra gente entender mais, porque ele trabalha com isso, sabe, pesquisando mais a fundo para entender e não falar as coisas erradas, sabe? Vocês estão tendo encontros presenciais ou vocês estão tendo encontros de internet? É presencial, mas todo mundo tá tendo o máximo de cuidado possível. E quantas pessoas estão indo nesses grupos? Mais ou menos. Eu acho que 3 pessoas. Ah, tá, é um grupo pequeno, né? O máximo de cuidado possível é não ter encontro presencial.
Mas está tomando cuidado. Tem que ficar longe, não ter contato físico, essas coisas, né? Sim. Tomar Mas, muito. não era só questão, mas as questões climáticas, elas têm uma influência muito grande na vida, na economia e na cultura nordestina, né? Porque o Nordeste, ele é dividido em regiões, e uma dessas regiões é o sertão nordestino, que é a área mais seca do Brasil. E aí, essa secura influencia aí a forma como eles plantam, como eles se alimentam, o que eles produzem, né? O que eles vão vender. E também contribui para que tenha esse movimento de migração para outras regiões do Brasil e em busca de condições melhores que não são possíveis lá, mas não tem a ver com as mudanças climáticas ainda, tem a ver com o clima natural daquela região e tem a ver com a falta de políticas públicas, né, que resolvam essa questão da seca lá, porque a tecnologia para isso já existe. Teve uma grande obra que foi feita no Nordeste para melhorar, entre os motivos, para melhorar aí o acesso à água nessa região do sertão. Você sabe qual é? Ou alguém sabe qual é? Acho que eu não sei, não. Uma grande obra que ficaram anos fazendo, fala muito Foi agora, recentemente. Faz alguns anos. E aí, entre as promessas dessa obra está a levar água para o sertão nordestino. Não? Tem a ver com um rio importante do Nordeste. Sei não. Tá, é a transposição do Rio São Francisco. Também não sei não. A transposição do Rio São Francisco, gente, é importante. A gente vai pensar nos próximos planejamentos, se cabe a gente conseguir falar alguma coisa no Nordeste dentro aí do conteúdo de vocês e ver as atividades do Trilhas e tal, e aí, se fizer sentido, a gente inclui uma aula, tá bom? Tá bom. Ó, em relação às alterações climáticas do mundo, não é só as comunidades tradicionais do Brasil que estão sentindo, não. Na Suíça, algumas comunidades também tradicionais, porque a Europa também tem comunidades tradicionais, elas já estão sentindo no derretimento das neves da montanha dificuldade de algumas coisas que eles praticavam. O ritmo da criação de animais, por exemplo, já está mudando na Suíça também. E quando a gente fala de Suíça, parece que é assim, é outra... Não, eles também vão sentir. Só que... Na América do Norte também, né? Isso. Os povos inuites Só que a comunidade indígena sente mais, né? Exatamente pelo que a Melissa falou, não tem a tecnologia. Os povos que a gente conhece como esquimós, eles são povos tradicionais também da América do Norte, e eles vivem nessas áreas geladas, e o modo de vida deles depende disso, eles estão acostumados a... pescar, outras coisas, né? E aí, com as mudanças climáticas, está tendo aumento de temperatura nessas regiões e o derretimento do gelo, o que impacta aí não só, né, nos animais e tal, na questão do meio ambiente, mas no modo de vida dessas comunidades, que são comunidades tradicionais de outros lugares. E como se diz, tradicional é geralmente voltado à natureza, né? É geralmente voltado à questão de coleta, de aproveitar o que a natureza te dá, desde a temperatura, as chuvas, a mata, isso é muito importante. Então, gente, leiam com muita atenção, mas muita atenção mesmo. Ler de verdade, ler, reler, né? E aí depois responder as questões, só depois de ler. Gente, lembrando que eu vou publicar as questões sempre na terça-feira à noite, para vocês verem ela na quarta-feira. Então, antes da sexta, da semana que vem,
tenta dar uma lida, mesmo se não for fazer, se não tiver tempo, dá uma lida na questão para ver quais dúvidas que surgem, para na próxima vez que a gente se encontrar sexta-feira que vem, vocês trazerem essas dúvidas, tá bom? Tá bom. Tá bom, professor. Vocês querem falar mais alguma coisa? Quero não. Não. Thaís, o próximo é o 8º ano? Próximo é 8º ano, 2015, tá bom, Glauco? Ah, tá bom. É sobre Tá, mudanças climáticas também. Tá, joia. Gente, bom almoço. Almocem, descansem um pouquinho e já vão fazer atividade, tá bom? Tá bom, professor. Ok. Júlia, começa a fazer as atividades de algum jeito que a gente receba. Beijo, bom fim de semana, gente. Tchau, gente. Até. Tchau. Tchau. Bom fim de semana para vocês. Tchau, Vocês também. tchau. Tchau.